3 mentiras que te contaram na hora de vender energia solar. Eu vou falar essas 3 mentiras aqui e você vai ter um plim na sua cabeça e começar a fechar mais negócio. Bem, esse aqui é o Dicas do Beraldo. Se você gosta desse vídeo, se inscreve já no canal para não perder os nossos vídeos aqui semanais. Primeira coisa, pressionar o cliente incomoda? Bem, a gente tem que entender primeiro o que é pressão, né? Pressão é quando você tá ali em cima de alguma coisa, vamos falar aqui bem raiz, né? Como que se enche o pneu de carro? Se enche com a pressão do ar, né? Então tem que colocar muito ar ali dentro, de um modo, vamos falar rápido assim, pressionando, para que eu consiga encher como se fosse um balão de festa. Eu preciso colocar o ar com pressão para que aquilo aconteça, né? Então, pressão é uma coisa que está no seu dia a dia, como vendedor. Não tem como. Se você escolheu essa carreira, se você vai trabalhar com isso, é como se fosse o balão ou o pneu do carro. Você vai ter que lidar com a pressão. Aí você tem duas escolhas quando a gente fala de lidar com a pressão. Lidar com a pressão sozinho ou saber passar isso de modo eficiente para o seu potencial cliente. Você tem a pressão da sua meta, você tem a pressão dos seus resultados, a pressão da venda. Poxa, o cliente, ele de certo modo, não vai tomar uma decisão, igual você tomando a decisão de ligar e de fazer, se ele não tiver um gatilho, algo que faça ele mover. Porque a gente como ser humano, né, quando a gente fala de venda, cara, se alguém quer vender para mim, eu já não quero comprar. Né? Então, pressionar é um negócio que faz parte, a questão é como pressionar e é isso que eu quero ensinar aqui nesse vídeo. Primeira coisa, quando a gente fala de vender, né, a gente tem que entender que para vender a gente tem uma jornada de compra. Então, adianta eu pressionar o cliente no primeiro momento que eu me encontrei com ele? Bem, não vai adiantar, vai dar errado. Né? Agora, pô, encontrei a primeira vez com o cliente, ele está aprendendo e descobrindo sobre o meu produto. Então, o que eu preciso fazer aqui? Encantar o cara. Mostrar para ele os valores, mostrar para ele o diferencial, mostrar para ele quanto ele está rasgando de dinheiro. Antes de pressionar, eu preciso ter uma dor clara, eu preciso gerar uma dor clara no meu potencial cliente. Né? Beleza, gerei essa dor, passei uma proposta, o que eu vou fazer aqui na proposta? Perguntas-chave. Né? Então, cliente, essa proposta aqui, em termos de investimento, está dentro da sua realidade? Se a gente fosse falar de avançar, como que você faria esse investimento? São todas perguntas que são perguntas que, de certo modo, geram uma pressão no cliente, mas uma pressão um pouco indireta nele. Né? Então, cliente, beleza, o que mais que impede da gente avançar agora? Ele vai se sentir pressionado lá sem você, de fato, estar falando fecha, 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 fecha. Então, quando a gente fala da pressão, ela tem que existir. E o principal para você conseguir cavar ela bem no cliente são essas perguntas-chave. Primeiro, alinhou a necessidade. Consigo resolver a dor dele, tenho clareza da dor dele, exploro a dor com ele e pergunto para ele, cara, se eu resolver isso para você, o investimento é X, tá dentro da sua realidade? Como você faria esse investimento? Pô, descobriu isso? O que mais impede da gente avançar? Não, é que eu tenho que pensar, é que eu tenho que ver, tem que sentar, respirar e perguntar para o cliente, olha, entendo, diversos clientes nossos aqui também tem que olhar em outras situações, mas deixa eu entender para te ajudar, o que você precisa olhar? O que eu posso te ajudar para a gente fechar esse negócio? Percebe? Essas perguntas eu estou pressionando, porém estou pressionando ele a partir das dores que eu peguei, das necessidades que ele tem, para ele tomar uma ação. Né? Então, alinhei isso, o cliente tem que pensar, o que eu não posso esquecer na parte aqui de pressionar? Próximo passo. Então, todo cliente precisa se comprometer contigo. Você não tem a pressão do seu chefe, da empresa, a pressão de ter que vender para pagar o seu negócio? Por que o cliente não vai ter um mínimo de pressão para decidir? Por que ele não vai ter um prazo de decisão disso? Pergunta para o cliente, só para entender aqui, a sua expectativa, quando que é estar com isso funcionando e te gerando economia? Quando você pretende estar com esse projeto que eu estou te apresentando aqui? É o cliente vai falar, não, acho que mês que vem, depois, tal. Tá, só para entender então. Então, você quer estar com esse sistema, com esse projeto funcionando em janeiro? Em janeiro. Show, cliente. Pergunto isso porque para a gente estar com isso funcionando nesse tempo que você quer, eu preciso de ter um fechamento até a próxima semana. Você acredita que nós conseguimos avançar isso até a próxima semana? Mais uma pressão que você jogou pro cliente. Né? Não, acho que sim, tal, beleza, beleza. Legal, próximo passo. Quando que fica bom para a gente estar falando sobre esse projeto? Na quinta ou na sexta da próxima semana. Sempre usar a técnica do ou. Sempre dar duas opções.
É melhor para você na terça ou na quarta? Na quarta, legal. Na quarta eu tenho 9 horas ou 2 horas. Qual o melhor horário para ti? Tudo isso são pressões que a gente está colocando em cima do nosso cliente, de forma indireta, de forma que não prejudique a relação de vocês, mas que seja uma relação saudável, com uma certa pressão, porque você precisa entregar o seu resultado e ele precisa te dar a resposta até tal dia. Se acontecer de no dia, quarta-feira, que ele marcou com você, você ligar para ele e ele, por exemplo, não te atender, né, você vai ligar ali no mínimo para ele mais umas 5 vezes antes de desistir dessa conta. A gente tem um dado que as contas fecham entre o 7º e 8º follow-up. Então não desista desse cliente se você marcou com ele, ele não te atendeu mais. Liga para ele mais algumas vezes. Porque nesse momento não é você que deve para ele, é ele que deve para você. Você já fez a proposta, usou suas horas, perguntou se tinha alguma coisa que impedia ele fechar, alinhou quando ele queria que o projeto estivesse funcionando, alinhou um prazo de fechamento. Está alinhado. É ele que deve você e não você que deve ele. E aí, a gente tem que entender o seguinte, isso tudo que eu expliquei para vocês não é um dom. Não precisa você ter um dom de vendas no negócio. É só você saber usar essas perguntas chaves. Um livro que eu recomendo muito aqui em quase todo vídeo é o Spin Selling. Porque o Spin ele vai te dar essas perguntas de pressão de modo estruturado, onde você consiga levar essa reunião aí junto com o seu cliente, pressionando ele sem que ele entenda. Né? Então, ligou para ele ali 5, 7, 8 vezes depois você marcou o próximo passo, não tenha vergonha de ligar. Tá, Liga, eu vou ligar pro cara e eu vou incomodar ele, porque eu vou estar pressionando, eu vou estar incomodando. Você não vai incomodar, ele marcou com você. Se você ligar e ele não atender, porque ele não pode atender. Continua ligando. Se ele falar assim, ó, Lincoln, não me liga mais, não quero fechar. Show de bola, eu encerro o contrato, falo, ó, cliente, então vamos encerrar a sua negociação e tá bom. O que muitos vendedores, pecam? É que a partir do momento que o cliente não atende o telefone, cara, eu não vou ficar incomodando o cara, não vou ficar ligando para ele toda hora, não vou ficar sendo incisivo nele. Pessoal, se vocês não forem incisivos para vender, dificilmente vocês vão conseguir vender. Mesma coisa que eu falei do dono ou da pressão que você tem dos seus boletos para comprar. Você tem uma pressão ali. Você precisa desencadear essa pressão com essas perguntas chaves. Então ligue para o seu cliente, se ele disser, não me incomoda mais, não vou fechar, tudo bem. Enquanto ele não disser isso, tu vai fazer essa cadência de tentativas de contato, e aí se você tentou falar com ele durante uma semana, ligando incisivamente, ligou na empresa, ligou em outro telefone, pegou o telefone de outra pessoa para ligar de um número diferente, e ele não te atendeu, aí você vai cancelar a proposta. Fala, cliente, olha, você tinha marcado comigo da gente conversar na quarta às 9. Fiquei muito decepcionado que eu não consegui mais contato com você. E por conta disso, eu estou cancelando a nossa negociação por aqui. Pode parecer maluquice, né? Mas é uma das mensagens que mais convertem aqui no nosso time. É quando o cliente sente que ele está perdendo, que eu estou cancelando ele. E aí ele volta a falar com a gente. Então, se eu não for incisivo, eu não consigo demitir o cliente. Eu não tentei falar com ele. Então, seja incisivo, beleza? E por último, tem que ter meta, né? Então, você conseguiu ali criar as suas perguntas-chave, conseguiu fazer esse cliente avançar na jornada. Poxa, quantas propostas você precisa para que de fato você consiga fechar o seu número X de venda no mês fazendo essa sequência, né? O que acontece muito quando a gente fala de metas e objetivos? As empresas e os vendedores, eles ficam ausentes dessas metas. Eles simplesmente pegam um potencial cliente, colocam no funil, faz a proposta, não incomoda esse cliente, ao invés de ligar para ele todo santo dia e, entre aspas, encher o saco, eles simplesmente ligam uma vez por semana. E aí, como é que tá a nossa proposta? Ah, não, tá boa, tá, tô vendo aqui ainda. Tá bom, então semana que vem eu te ligo. E aí você fica nessa no seu funil. Aí o seu funil de vendas tem lá 100 propostas que tu não consegue fechar nenhuma. Então você não tem meta de nada. A sua única meta, cara, eu tenho essas propostas aqui para fechar. Não vai resolver se você não for incisivo e principalmente se você não tirar quem não vai comprar agora do seu funil. Se você não cancelar as pessoas que não forem comprar. Quando o cliente ligar para ele e falar, não, semana que vem a gente fala tal. Cara, mas só para entender, eu tô te ligando faz 3 semanas. É uma pergunta, gente, não tem nada demais. Só pra entender, eu tô te ligando há 3 semanas, cara. Qual que é a sua expectativa? Volta nas perguntas que eu disse anteriormente. Quando você quer ter instalado? Não, cara, porque assim, se não fizer sentido de prioridade pra você agora, eu tô com mais 90 propostas aqui que eu preciso ligar.
encerra a negociação. Muitos vendedores têm medo de dizer não, de encerrar negociações. O que vocês não percebem é que, por não ter meta e clareza, se você não encerra uma negociação, você não consegue ir atrás de novas. E aí você não sabe quantas novas que você precisa para bater o seu número X de vendas. Então, são 3 pontos, tá? Pressionar não incomoda, é um mito. Vender não é um dom. Se você estudar técnicas e metodologias de venda, você vai conseguir vender. E não ter meta faz com que você barrigue as suas negociações e não venda, né? Então, esses 3 pontos são mitos, né, que te contaram sobre vender energia solar. Se você gostou, solta o dedo no like, compartilha com a equipe e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Dá-lhe para não tomar.